alegria poder estar aqui com vocês hoje. Eu acho que tem uns 20 anos, mais de 15 eu sei que tem, que eu não venho aqui, né? Mas hoje chegou um grande dia. Não é porque a gente não quer vir, nem por falta de convite, né? Mas a gente participa do grupo de oração, que é também na quarta-feira, e lá Dom Geraldo falava o seguinte: quem não tem cachorro, casa com gato. Então, eu que toco lá no grupo de oração, por isso que é difícil eu sair na quarta-feira, mas uma vez por ano, né? Assim, o ano passado eu fui João Neiva, esse ano tá certo? Então, irmãos, a Andréia, né, todos vocês conhecem, está ali. Nós temos 42 anos de casado. E nós participamos do grupo de oração com Rafael, lá na Vila Belmira. Tem 41 anos, nós fazemos parte dos primeiros também, né? Que iniciamos o grupo de oração. E hoje o Senhor tem uma palavra para nós, um tema assim, eu achei assim difícil, né, de explicar, de falar, mas é intrigante, vamos dizer assim, instigante, aliás, que é falar sobre a sabedoria. A sabedoria governa todas as coisas. A sabedoria governa todas as coisas. Vocês devem se lembrar de uma citação da palavra que Jesus, no exercício do seu ministério, lá na Galileia, ele disse: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Jesus estava falando, então, das coisas maravilhosas que Deus realizava e fazia. E ele então dizia que ele bendizia o Pai, porque o Pai havia escondido essas coisas dos sábios e entendidos, que não é esta sabedoria que nós vamos falar agora. A sabedoria que Jesus estava se referindo nessa palavra significa a sabedoria da sapiência, né? De saber. E a sabedoria que nós vamos falar hoje é da sabedoria que vem de dentro do nosso coração pela graça de Deus. Eu quero convidar você para que nós tomemos agora então a palavra que foi nos passada para hoje. Está no livro da sabedoria, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Sabedoria 8, de 1 a 4. Quem achou, diz amém. Isso, então, cadê os outros? Amém? Misericórdia, pessoal. E quem não trouxe Bíblia, na próxima semana está intimado a trazer, tá bom? Sim ou não? Então vamos ler juntos. Capítulo 8, versículos de 1 a 4. Ela, junto, gente. Essa ela aqui é a sabedoria, tá? Então diga assim: a sabedoria estende seu vigor em uma extremidade do mundo a outra, e governa todas as coisas com felicidade. Eu a amei e procurei desde a minha juventude. Esforcei-me por tê-la por esposa e me enamorei de seus encantos. Ela mostra a nobreza de sua origem em conviver com Deus. Ela é amada pelo Senhor de todas as coisas. Ela é iniciada na ciência de Deus e por sua escolha decide de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, a palavra que nós acabamos de ouvir, ela exalta a quem? A sabedoria, não é? Ela exalta, ela coloca em relevo a sabedoria. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria, no latim, sabedoria vem de sapere, né? Que significa, traduzindo no bom e velho português aqui, significa sapiência
e sabor. Então, sabedoria é não só o saber da sapiência, mas também é o sabor, o gosto. Às vezes, nós ouvimos, ou até mesmo nós, muitas vezes falamos, fulano de tal, uma pessoa muito sábia, pessoa cheia de sabedoria, mas nós dizemos no sentido de pessoa que tem muito conhecimento, que tem habilidade de aprender e de raciocinar, mas a sabedoria, na perspectiva bíblica, ela é espiritual, também religiosa, ela envolve compreender o que é verdadeiro, compreender o que é verdadeiro ou adequado para tomar decisões sensatas, decisões na nossa vida acertadas. Essa que é a sabedoria que hoje nós estamos falando. A sabedoria também é um atributo. O que é um atributo? É uma característica. É uma característica de Deus. Então nós podemos dizer que Deus é sabedoria. E nós, você e eu, cristãos batizados, nós temos também a sabedoria que nós recebemos no nosso batismo. Sim ou não? E quais, veja bem, no nosso batismo nós recebemos os dons de santificação, os dons infusos, que são aqueles que todas as celebrações do Espírito Santo, celebrações de batizado, nós vemos, as igrejas colocam aí os nomes, Quais são? Começa com sabedoria. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus e piedade. O primeiro desses dons é a sabedoria. Não em importância, numa escala, mas porque é relacionada, primeiro dom é relacionado. Então, com o batismo, a sabedoria, que é Deus, vem morar em nós. Até o nosso batismo, nós éramos criaturas. Depois do nosso batismo, Deus passou a morar em nós. E nós passamos a ser filhos de Deus. Amém, pessoal? Passamos a ser filhos de Deus. Então, na Bíblia, a sabedoria é definida como temor do Senhor, que é o princípio de todas as coisas. É um dom prático e divino que guia as nossas decisões. Isso que é sabedoria. É Deus que está dentro de nós e Ele dirige, Ele governa a nossa vida. Então, o dom prático divino que guia as nossas decisões, os nossos relacionamentos, que guia e direciona as nossas condutas, o nosso jeito de se comportar na igreja, na sociedade, na família. A sabedoria é o próprio Deus. Então, e quando nós deixamos Deus se mover dentro de cada um de nós, a sabedoria então se manifesta no sentido de fazer as coisas corretas, as coisas feitas com discernimento, nos faz termos decisões, atitudes justas, conforme a vontade de Deus. Amém, pessoal? Então a sabedoria também é uma proteção contra o erro ou os impulsos imediatos. Tem muitas vezes que nós queremos decidir as coisas por imediatismo, tem que ser na hora, sem deixar que a graça, que a sabedoria, que a voz de Deus fale dentro de nós. E a gente fazer isso, esperar, não significa indecisão, não significa procrastinação, mas significa discernimento. E todos nós precisamos de ter discernimento em tudo que nós vamos fazer. Porque uma puladinha fora do corguinho, como se diz, a gente pode botar
fazer acontecer uma tempestade na nossa vida, ou na vida do outro, que é pior, não é? Então, se a sabedoria é um atributo de Deus, é uma característica de Deus, é para que nós nos coloquemos sob a sua guarda, a sua proteção, a sua inspiração. Então, amados, no livro de Provérbios também destaca que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não é ter medo de Deus, mas ter medo de ofender a Deus. Amém? Então, uma coisa que nós temos que pedir todos os dias, todas as horas, todo instante: Senhor, dá-me sabedoria. Apareceu um problema na minha vida, amigo, eu não sei como resolver, ou eu estou pensando em resolver de um jeito, e falo: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me sabedoria. Então, irmãos, a sabedoria não significa exatamente ou literalmente saber, conhecer, ter gravado no nosso cérebro, termos respostas prontas e imediatas para dar para as pessoas, mas é ter sensibilidade, e essa sensibilidade à luz do Espírito Santo, que nos dá o discernimento para decidirmos à luz do coração de Deus. A sabedoria nos dá também a capacidade para direcionarmos a nossa vida cotidiana e governar todas as coisas com fidelidade, com santidade. Senhor, dá-me sabedoria. Diga: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria, Senhor. Eu preciso, Senhor, de sabedoria. Todos nós, irmãos, precisamos da sabedoria. E todos nós batizados temos o dom da sabedoria. Repito, todos nós temos o dom da sabedoria. O que nos falta é nos deixarmos governar por ela, conduzir por ela. Nos falta nos entregarmos a Deus, né? Senhor, eu te entrego, mas você que concordinha puxando de volta, né? Senhor, eu te entrego isso, né? Entregar a Deus. Entregar a Deus. Na verdade, nos falta descobrir a sabedoria dentro de nós. Descobrir que ela está, que ela mora dentro de nós. E quando eu estava pregando, eu estava lembrando do rei Salomão. Salomão, filho de Davi. No primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7 a 12, vou ler bem rapidinho. Nessa mesma noite, Deus apareceu ao rei e lhe disse: pede o que desejas que eu te dê. Salomão respondeu a Deus: vós trataste meu pai Davi com uma grande benevolência e me fizeste rei em seu lugar. Senhor Deus, ratificai, portanto, a promessa que fizeste a Davi, meu pai, já que me fizeste rei de um povo numeroso como o pó da terra. Dignai-vos, portanto, conceder-me a sabedoria. Olha, e a inteligência, a fim de que eu saiba como me conduzir à frente deste povo. Sem isso, quem poderia governar esse povo tão grande como é o vosso? Irmãos, embora que nós não sejamos reis, para termos uma imensidade de súditos, de seguidores, mas nós precisamos de sabedoria para conduzir aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado, junto de nós, seja na minha casa, seja no grupo de oração,
seja lá na sociedade, no lazer, onde eu estiver, eu preciso de sabedoria. E por isso, Salomão é lembrado na tradição bíblica como o homem mais sábio que já existiu. Olha, por causa disso. Ele não pediu riquezas, não pediu mordomias, não pediu carros, não pediu iPhones, né, igual o pessoal pede hoje. Mas ele pediu sabedoria. Então, ao invés de pedir riquezas ou poder a Deus, ele pediu um coração cheio de discernimento, porque lhe rendeu esta deferência, né, de ser chamado a pessoa mais sábia do mundo. Então, irmãos, para finalizarmos, resumindo, né, a sabedoria é um atributo de Deus. Lembra que eu disse que atributo significa uma característica? Então, uma característica de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é sábio, Deus é santo, não é? Então, a sabedoria é um atributo de Deus. A sabedoria é Deus que mora em nós para lançar luz sobre os nossos pensamentos, para iluminar em nós e fazer ressaltar a vontade de Deus. A sabedoria governa todas as coisas: pensamentos, sonhos, projetos, condutas, temperamentos, missão, comportamento, tudo. Ela governa. Então nós queremos agora inclinar nossa cabeça e pedirmos ao Senhor que venha derramar já derramou, né? Mas que Ele venha desacobertar aquilo que nós acobertamos dentro de nós, que é a vida de Deus que habita em nós. Que nós sejamos mais sensíveis, nós sejamos mais espirituais, que nós olhemos mais para o coração do Senhor e menos para o nosso entendimento. Eis-nos aqui, Senhor, nessa noite, como servos pequeninos. Salomão dizia que ele era apenas um adolescente. Nós também somos crianças, diante da vossa grandeza. Muitas vezes nos comportamos, Senhor, como crianças, e nós queremos te pedir agora, Senhor, a maturidade na nossa fé, a maturidade na nossa caminhada, na nossa espiritualidade, a maturidade, Senhor, na nossa vivência, a maturidade, Senhor, da nossa acolhida da Tua presença em nós, ouvidos, escuta, para que façamos a vontade do Senhor. E nós nos deixemos dobrar pela vossa graça, pelo vosso poder. E nós não sejamos tão resistentes em querer fazer a nossa vontade do nosso jeito, mas que nós, Senhor, nos dobremos diante do Teu poder, diante da Tua autoridade, e nós nos dobremos, Senhor, diante da nossa incapacidade de resolvermos as coisas do nosso jeito, de sermos bem-sucedidos. Nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo venha sobre nós. Vai ficando de pé agora. Você vai ficando de pé, você vai erguendo os seus braços, você vai fazendo a sua oração, vai reconhecendo a presença do Senhor dentro de si, vai deixando que Ele se mova dentro de você. Vai orando, vai soltando a sua voz, irmãos, vai falando do seu jeito, não fica prestando atenção no que o irmão está falando, não, vai falando você, vai deixando que o Espírito Santo vai te movendo agora. Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós queremos, Senhor, nos deixar conduzir, Senhor, pela Tua graça, pela Tua inspiração, por essa luz que vem de dentro de si, para que possa, Senhor, cada um de nós sejamos, Senhor, despertados para viver
E eu quero, Senhor, eu quero viver segundo a tua vontade. Eu quero, Senhor. Por isso vem, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, sabedoria.